Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live Vida de Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu tô aqui para te ajudar a recuperar a sua coragem, para você voltar a destravar a sua vida, para você ter uma vida incrível, porque você é uma pessoa incrível. Eu quero que você guarde isso, você é uma pessoa incrível, e por mais que hoje talvez você não acredite nisso, por mais que hoje talvez a situação não seja das melhores para você, tenha certeza que há uma saída. E a minha missão aqui, todos os dias, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, é conversar com você sobre coragem, trazer conhecimento, trazer reflexões para que você possa destravar a sua vida, para que você possa viver uma vida de coragem. A vida de coragem, como eu defino, é a vida que é boa para você. Talvez seja viver um relacionamento incrível, talvez seja ser realizada profissionalmente, talvez viajar. Não sei, a sua vida de coragem, ela é sua. E se você ainda não pensou na sua vida de coragem, esse é um problema também. Porque as pessoas, infelizmente, perdem a capacidade de sonhar com tantos problemas, com tantos desafios. E por isso que essa reflexão que a gente vai fazer aqui nos próximos minutos, tenho certeza que vai te ajudar, porque hoje a gente vai falar sobre autoestima. Como recuperar a minha autoestima, e é sobre isso que a gente vai falar. Vai dizendo de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. Eu falo bom dia porque eu aprendi que enquanto você não almoça ainda é bom dia. Eu não almocei, talvez você esteja almoçando aí, talvez você já tenha almoçado. Então se você já almoçou, boa tarde, e se você ainda não almoçou como eu, bom dia. Bom dia para Simone, para Dalva. Oi, Dalva, que legal você aqui. A Andréia também. Oi, Andréia, seja muito bem-vinda. A Mari também, boa tarde. Seja muito bem-vinda. A Andréia de Guarulhos. Guarulhos é a minha cidade de coração. Morei a maior parte da minha vida. Agora eu estou morando em São Paulo, mas Guarulhos está aqui sempre no meu coração. E eu vou pedir um favor para você, dá um joinha aí, dá um like aí na live, e se você puder mandar para pessoas que precisam disso, tem um aviãozinho em algum lugar aí na tela, seleciona essas pessoas, elas vão te agradecer, eu tenho certeza disso, porque uma transformação muitas vezes, ela não vai acontecer do dia para a noite. É como você encher um copo, né? Você vai colocando uma gotinha ali, uma outra gotinha, e as pessoas vão recebendo aquilo. Então, talvez você conheça alguém que precise recuperar a autoestima. Então, venha comigo para a gente falar aqui sobre autoestima. Deixa eu dar mais um bom dia pro Luiz. Oi, Luiz, seja muito bem-vindo. Que legal você por aqui. Espero que você esteja muito bem. A Lucélia também, seja muito bem-vinda. Vamos começar, então, fazendo uma reflexão. Vou trazer uma reflexão de um livro que eu li já há um bom tempo e pensando aqui no script da live, falei essa frase tem tudo a ver. É um livro da Louise Hay, que é uma terapeuta. Ame-se e cure sua vida. Esse livro é muito bom, um livro de muitas reflexões. E eu separei aqui uma reflexão para a gente começar a nossa conversa de hoje a partir dela. Presta muita atenção aqui, ó. Presta atenção agora, olha só. Parte da autoaceitação é se libertar da opinião dos outros. Parte da autoaceitação é se libertar da opinião dos outros. Muitas das coisas em que escolhemos acreditar com relação a nós mesmos não têm o menor fundamento. Muitas das coisas em que escolhemos acreditar com relação a nós mesmos não tem o menor fundamento. Concorda com essa afirmação da Louise Hay? Coloca aqui sim ou não. Oi, Lucélia. Oi, Luiz. Sejam bem-vindos. Autoaceitação. Por que a gente precisa começar falando disso para poder falar de autoestima e como você vai recuperar a sua autoestima? Como é que você... Primeiro, como é que você avalia a sua autoestima? Primeiro passo muito importante é entender que autoestima não é o que muito se vende por aí. Então, a gente anda, por exemplo, num shopping e
O tempo todo as pessoas estão vendendo alguma coisa para que você melhore a sua autoestima. Então pode ser uma roupa, pode ser uma maquiagem, pode ser um tratamento estético e tudo isso tem a ver com o seu externo. Faz sentido isso? Oi Sandra, que legal você aqui, seja bem-vinda. Isso tem a ver com o seu externo. Autoestima não é apenas o externo. Guarda isso. Autoestima não é apenas o externo, aquilo que você mostra para o mundo. E tem muita gente que acaba acreditando que basta ir no salão de beleza e fazer o penteado na moda, basta ir no shopping comprar a roupa mais bonita, que a partir daí essa pessoa vai ter mais confiança para lidar com as pessoas, para se posicionar, para conquistar um relacionamento incrível. E não é isso. Autoestima é a maneira como você se enxerga, a maneira como você se trata, especialmente nos piores momentos. Autoestima é isso, é a maneira como você se vê, quem você é, quem você acha que você é. Você se acha uma pessoa vencedora, confiante, uma pessoa capaz? Essa é a visão que você tem sobre si. E aqui eu quero que você faça a primeira reflexão. Reflita. Quem é você? De verdade. Você realmente acredita que você é uma pessoa confiante? Você realmente acredita que é uma pessoa capaz? Você realmente acredita que é alguém que pode ter um relacionamento incrível, que pode ter prosperidade? Você realmente acredita nisso? Porque se você não acreditar nisso, muito difícil que as coisas aconteçam na sua vida. Faz sentido isso para você? Oi, Clívia, seja muito bem-vinda. Faz sentido isso para você? Autoestima é a maneira como você se vê, como você se trata, especialmente nos piores momentos. Por que eu faço essa ênfase nos piores momentos? Porque ter autoestima no momento que você está bem é muito fácil. Você precisa ter uma autoestima saudável, positiva para você, nos piores momentos, naqueles momentos difíceis, naqueles momentos que você tem um desafio pela frente, que você tem que não apenas tomar uma decisão, mas sustentar uma decisão. É nesses momentos que você precisa ter uma autoestima saudável, uma autoestima que fortaleça a sua ação. O problema é que essa autoestima, ela foi sendo destruída desde o momento que você nasceu, desde o momento que você cresceu. Por quê? Porque muitas coisas aconteceram na sua vida e você sabe melhor do que eu. E é por isso que essa frase aqui da Louise Hay, ela é tão importante, porque a gente precisa, para recuperar a autoestima, se libertar da opinião dos outros. E para você se libertar da opinião dos outros, você precisa recuperar a maneira como você se enxerga. Se você se enxerga como uma pessoa que não vai ser capaz de viver sozinha, como uma pessoa que vai sempre depender dos outros, como uma fracassada, é claro que você vai continuar refém da opinião dos outros e é claro que a sua autoestima continuará doente. E eu gosto de fazer sempre essa separação. Autoestima tem dois caminhos, tem duas vertentes. Existe a autoestima saudável, que é a maneira como eu me vejo de maneira positiva, confiante, a maneira como eu me trato, especialmente nos piores momentos, quando eu erro. Você já percebeu, por exemplo, que quando um amigo, uma amiga sua erra, um familiar, você é super compreensiva? Quem aqui se identifica com isso? Você é super compreensiva, né? Você muitas vezes dá acolhimento, dá conforto, faz de tudo para aquela pessoa não ficar mal. Não é assim que você trata com outras pessoas? Pelo menos eu espero que seja assim, né? Mas normalmente é isso. Se um amigo seu, um colega de trabalho, um familiar comete um erro, por exemplo, você é totalmente compreensiva com ela. Agora, quando você erra, como é que você tem se tratado? Como é que você tem se comunicado com você mesma? Que palavras que você usa depois que você comete um erro? Muitas vezes são palavras duras.
E essa comunicação interna, ela ajuda a adoecer a sua autoestima. Por isso que a autoestima, ela começa a ser recuperada, ela se torna saudável a partir do momento em que você volta a se tratar bem. A partir do momento que você volta a se acolher, mesmo quando erra, quando você cai, quando você talvez faça algo que você não gostaria. Ninguém é perfeito. E por isso que é tão importante você entender que se libertar da opinião dos outros é um passo talvez decisivo para você recuperar a sua autoestima. Boa tarde, Elisângela, seja muito bem-vinda. A Cássia também, seja muito bem-vinda. A opinião dos outros, ela precisa ser isolada da sua vida. E eu digo mais, talvez hoje a sua autoestima esteja doente, a maneira como você se enxerga seja ruim, porque você dá muita vazão, você dá muito espaço para a opinião dos outros. Oi, Rose, seja muito bem-vinda. A opinião dos outros, ela precisa ser controlada. E talvez hoje você dê muito espaço para a opinião dos outros, por quê? Porque você perdeu algo essencial, que é, escreve aqui, confiança. Você perdeu a confiança em si. E autoestima é a base da confiança. Se eu me enxergo como uma pessoa capaz, como uma pessoa que pode sustentar uma decisão, como uma pessoa que pode ter um relacionamento incrível, como uma pessoa que pode dizer não sem culpa, eu vou ser uma pessoa confiante. E aí qualquer desafio que vier na minha frente, eu vou encarar. Pode ser que eu precise de conhecimento, eu precise de tempo, não importa, mas eu vou encarar. A vida trava porque as pessoas perdem confiança. E essa confiança só é recuperada quando você volta a ter uma autoestima saudável. Sem uma autoestima saudável, sem você se tratar bem, sem você se acolher, principalmente nesses momentos em que você erra, que as coisas não acontecem do jeito que você queria, se você continuar se tratando mal, é claro que você não vai ter confiança e aí você vai se apoiar no quê? Na opinião dos outros. E aí eu quero trazer uma reflexão para você. Será que a vida que você está vivendo hoje é a vida que você deseja para si ou é a vida que os outros desejam para você? Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Renata, sejam bem-vindas. A vida que você tem hoje é a vida que você planejou para si ou é a vida que a opinião dos outros moldou para você? Porque tem muita gente, infelizmente, que está vivendo uma vida que não é a sua, não é o seu desejo. Ela acaba atendendo a opinião dos outros, por quê? Porque ela não consegue sustentar um não. Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Isso é mais comum do que você imagina. Oi, Márcia, seja bem-vinda. É muito mais comum do que você imagina. As pessoas morrem de medo da consequência de um não. Elas não conseguem, elas fogem desse confronto de dar um não, de falar, olha, eu não quero ir com você, eu não quero fazer isso, eu não quero... Não, as pessoas, elas acabam dizendo sim com medo de desagradar. E isso é um sinal claríssimo da falta de confiança, da confiança em si. E isso é também um reflexo de uma autoestima extremamente doente. Como é que você recupera a sua autoestima? Eu poderia dizer aqui para você que basta você confiar mais em si, que basta você se gostar mais, que basta você se cuidar mais. Mas se fosse tão simples assim, todo mundo teria uma autoestima extremamente saudável. Faz sentido? Mas não é assim. Para você recuperar a sua autoestima, você vai ter que entender, primeiro, por que a sua autoestima adoeceu. Porque você nasceu com uma autoestima extremamente saudável. Extremamente saudável. Porque se você olhar para um bebê, por exemplo, para uma criança, aquela criança,
ela tem uma autoestima extremamente saudável. Ela se enxerga, ela está se descobrindo, mas ela se enxerga sem os medos que você tem hoje. Ela se enxerga sem os julgamentos que você faz de si hoje. Faz sentido isso? É uma criança. Só que ela vai aprendendo com o núcleo familiar, com a escola, com os amigos, enfim, com o ambiente em que ela viveu, que talvez um erro que ela cometeu faça com que ela simplesmente desista de tentar de novo. Tem muita gente que sofre dessa falta de confiança em si, porque lá na infância perdeu a confiança nas suas ações, nas suas ideias, nos seus sonhos, porque alguém disse, não, isso é uma loucura, você faz tudo errado. E aqui eu quero que você faça uma reflexão muito sincera. Que tipo de frases você ouvia na tua infância? Seja da mãe, seja do pai, seja da professora na escola. Eram frases fortalecedoras? Ou eram frases sempre de críticas, sempre depreciativas? Oi, Denise, sempre frases que te colocavam para baixo, ou te desvalorizavam? E aqui a gente precisa ter um filtro bem crítico, porque a nossa mente guarda isso. Ela tem o tempo todo uma missão, que é garantir a tua sobrevivência. O tempo todo, ela quer garantir a tua sobrevivência. Então ela não quer que você sofra de novo. E tem muita coisa que a gente acaba romantizando da nossa infância. Ah, mas a minha mãe era brava comigo, meu pai batia em mim, mas está tudo bem. Não está tudo bem não. Marília, seja bem-vinda. Não está tudo bem não. Sabe por quê? Porque isso deixa marcas emocionais. Ah, mas foi para me corrigir, é por isso que hoje eu sou uma pessoa assim. O seu comportamento se tornou apenas um reflexo dos traumas que você carregou ao longo da tua infância. Talvez hoje você seja uma pessoa superativa, por quê? Porque você foi, de uma certa maneira, pressionada a isso. O que eu quero mostrar para você é que se você não olhar para aquilo que aconteceu na tua infância, você não recupera a sua autoestima. E aí você pode fazer todos os procedimentos estéticos que você queira, você pode comprar todas as roupas maravilhosas que você queira, você pode postar as fotos mais lindas no Instagram, mas aqui dentro vai continuar doente. E aí você entra num ciclo perigoso de se achar alguém impostor. Porque você sabe muito bem como funciona o teu bastidor. Você sabe muito bem como funciona lá o teu quarto da bagunça, as gavetas desarrumadas, você sabe, mas você não mostra isso. Faz sentido? Aliás, ninguém mostra isso. Por isso que lidar com a opinião dos outros é algo que você precisa começar a filtrar para recuperar a sua autoestima. Porque as pessoas que muitas vezes opinam sobre a sua vida, muitas vezes essas pessoas que julgam você, elas não fazem nada do que elas dizem para você fazer. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Muita gente, desculpa o termo que eu vou falar aqui, caga a regra para você e não faz o que fala. Não faz o que fala. Essas pessoas, elas estão opinando na sua vida, você está dando ouvido à opinião delas, e aí quando você vai olhar para a vida delas, nossa, ela deve fazer a mesma coisa, né? Não, ela não faz. Sabe por quê? Porque a gente vive hoje numa sociedade de aparências. Uma sociedade de aparências. As redes sociais, elas potencializaram isso. E eu sei que a gente está, inclusive, aqui numa rede social, você está me assistindo por uma rede social. Mas elas potencializaram algo muito ruim para a autoestima, que é, escreve aqui, comparação. A comparação. E quando você está com a sua autoestima enfraquecida, doente, adoecida, quando você perdeu a confiança em si, e aí você olha
lá no teu feed do Instagram, no teu story do Instagram, as pessoas mostrando as coisas mais bonitas da vida, a viagem para o exterior, aquele restaurante incrível que você gostaria de ir, você se sente a pior pessoa do mundo. Boa, Elisângela, comparação. Você se sente a pior pessoa do mundo. Só que você precisa começar a filtrar isso, porque as pessoas não mostram seus bastidores. Tem um monte de gente sorrindo nas fotos das redes sociais e por dentro elas estão com angústia, sofrendo, mas elas ficam sustentando um personagem e muitas dessas pessoas estão opinando na sua vida. Muitas das pessoas estão falando para você fazer isso, fazer aquilo, e você não consegue dizer não para essas pessoas. Por isso que está na hora de você assumir o controle da sua vida. Está na hora de você construir coragem para assumir o controle da sua vida. Escreve aqui coragem. Coragem, você precisa assumir o controle da tua vida. Só que é impossível você assumir o controle da sua vida com uma autoestima adoecida. É impossível. Não dá. Por quê? Porque sem uma autoestima saudável, você não confia nas suas ações. Oi, Fá, obrigado, coragem. Boa, Elisângela, coragem. Você não confia nas suas ações. E sem confiar, você não age. Você não age. E o que vai mudar a sua vida são as ações. Não adianta você ter um plano perfeito para mudar a sua vida, para destravar a sua vida, um plano perfeito profissional, um plano perfeito para um relacionamento incrível, um plano perfeito para uma vida maravilhosa se você não agir. Não adianta você, por exemplo, ir agora numa loja de turismo e comprar passagens, por exemplo, para Dubai. Boa, Sandra, coragem. Você pode comprar agora as passagens para Dubai. Você pode reservar o melhor hotel do mundo. Mas se você não for até o aeroporto, você não viaja para Dubai. E é a mesma coisa. A vida de coragem que você deseja, a vida de coragem que é a vida que é boa para você, a vida que é incrível e que pode ser incrível. Oi, Sérgio, seja bem-vindo. A vida que pode ser muito incrível para você é o que eu chamo de vida de coragem. E é uma vida que é uma construção. Ela não vai acontecer assim do nada, do dia para a noite. É uma construção. Você vai ter que recuperar essa autoestima. Você vai ter que voltar a confiar em si. Você vai ter que ter um plano, vai ter que ter estratégia. Ontem a gente falava aqui, na live Vida de Coragem, que coragem, a palavra coragem, a semântica dela, o significado, é a junção de duas palavras do latim, cor, de coração, e agem, de agir, ou seja, agir com o coração. Só que eu estudo coragem já há 10 anos. E eu entendi e criei uma nova definição. Uma definição complementar. Coragem é ação com preparação. Essa é a verdadeira coragem. Porque se você age sem preparação, isso é uma coragem heróica. É a coragem que a gente vê nos filmes, na literatura, e muitas delas, obviamente, são ficção. Ou seja, na vida real, elas não vão acontecer. Não vão acontecer do jeito que acontecem ali na ficção. A coragem heróica, ela pode trazer muitos problemas para você. Por exemplo, você pode estar hoje infeliz profissionalmente. Quem aqui está infeliz profissionalmente? Escreve eu aqui. Oi, Lucas, seja bem-vindo. Talvez você esteja infeliz profissionalmente. E você sabe disso. E aí alguém fala para você hoje, fulano, vai embora, larga tudo. Mas aí você tem família, você tem contas a pagar, mas aí você é convencida por alguém que te motiva a agir. Motivação é isso, motivo para ação. Ela te motiva, vai lá. Você pode, vai lá, rasga tudo, você pode começar de novo, você pode criar o seu próprio negócio, vai.
Aí você toma a decisão de pedir demissão. Essa é a coragem heróica. Você, até de uma certa maneira, você se orgulha, né, com a sua coragem. Nossa, eu tive coragem, fui lá e pedi demissão. E amanhã vai ter dinheiro para colocar comida no prato dos seus filhos? Talvez não. Essa é uma coragem heróica, só que nem sempre vai ser uma boa saída para você. Agora, a coragem que realmente muda a vida é a coragem da ação com preparação. Uma ação que ela vai acontecer através de uma preparação. Eu gosto muito de usar a analogia da maratona. Eu, inclusive, estou treinando aqui nesse momento. Estou num ciclo de maratona. Ninguém corre 42 quilômetros mais 195 metros do dia para a noite. Ah, eu conheço alguém que já fez isso. Pode até ter feito, mas o resultado para essa pessoa deve ter sido catastrófico. A pessoa sair do absoluto zero, do sedentarismo e começar a correr do dia para a noite uma maratona, ela vai terminar, se terminar, muito mal. Agora, como é que você corre uma maratona? Se preparando. Todo dia você vai lá e treina um pouco, você aumenta um pouco a sua distância, você aumenta a tua velocidade, você faz fortalecimento físico, você faz uma boa alimentação. Isso é a preparação. E para você mudar a sua vida, você precisa se preparar para isso. E uma das partes da preparação é recuperar a sua autoestima. Não há como você sustentar uma decisão, porque até disse isso ontem. Sustentar uma decisão é a parte mais difícil. Tomar uma decisão é a parte mais fácil. Você pode decidir agora. Decide agora aquilo que você sabe que precisa fazer. Você pode falar assim, eu decido agora me separar. Eu decido agora fazer uma transição de carreira. Eu decido agora seguir a dieta. Eu decido agora ser saudável. Eu decido agora cortar relações com a minha família tóxica. Você tomou a decisão. Tomar a decisão você pode fazer agora. Eu quero ver é sustentar a decisão. Aí eu quero ver. É nesse ponto que a maioria das pessoas falha miseravelmente. Por quê? Porque elas não estão preparadas ainda para sustentar essa decisão. E aí elas procrastinam, elas adiam, elas dão desculpas. Ah, eu começo depois. Ah, eu vou esperar que ele mude. Nossa, ele está melhor agora, então eu vou esperar. Você começa a dar desculpa atrás de desculpa. Sua vida muda? Sua vida não muda com desculpas. A sua vida muda com ação. A sua vida muda com ação. É assim que acontece. É assim que você vai sair de uma vida travada, uma vida sofrida, para a vida de coragem, a vida que é boa para você. Agindo, sustentando a decisão que você sabe que precisa tomar. Pergunte-se, por que você ainda não sustentou a decisão? Ou melhor, pergunte-se, por que você ainda não chegou à vida de coragem que é boa para você? Porque você não conseguiu sustentar a sua decisão. A Elisângela, infelizmente, é assim mesmo. Pois é, infelizmente, né, Elisângela? Oi, Miriam, seja bem-vinda. Infelizmente, a maioria falha miseravelmente porque não consegue sustentar a decisão. Na primeira cara feia que alguém dá para você depois que você diz um não para ela, você volta atrás. Quantas pessoas, e talvez seja o seu caso, quantas pessoas, oi Ana, seja bem-vinda, quantas pessoas estão sobrecarregadas, carregando o problema de todo mundo, o problema dos outros, de familiares, de amigos, do colega de trabalho. Por que tantas pessoas estão sobrecarregadas, sem tempo para si? Porque não conseguem dizer não. Porque tem medo do julgamento do outro. Tem medo de magoar a outra pessoa. Aí ela prefere carregar tudo. Só que não existe nenhum super-herói aqui. Não existe. Você pode se esforçar ao máximo, mas você tem um limite.
Você vai ter sempre um limite físico, emocional, para poder viver a tua vida. Não dá para você carregar o mundo nas costas. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você olhar para si. E você só faz isso se recuperar a sua autoestima. Se você verdadeiramente recuperar a sua autoestima, torná-la saudável. Você tem que chegar ao ponto de dizer um não sem nenhuma culpa. Porque é bom para você. Porque aquilo te deixa em paz. Ah, mas fulano vai ficar chateado. O problema é da outra pessoa. Ela que tem que lidar com a frustração de receber ou não. E não você que é obrigada a evitar a frustração dela. Tem muita gente que se apoia em você porque sabe que você está dizendo sim o tempo todo. E é nessa hora, de verdade, que você vai descobrir se as pessoas te amam de verdade ou se você é apenas útil para elas. E é duro você compreender isso. É duro quando você percebe que as pessoas não te amavam do jeito que elas diziam. Elas te amavam, ou melhor, elas te amavam, com aspas, porque você era útil para elas. No momento que você deixou de ser útil para elas, o amor acabou. Curioso, né? O amor acabou. Nossa, você não é mais útil para mim. O amor acabou. Ou seja, o amor que essa pessoa tinha por você estava ligado ao que? A sua utilidade. Por isso que você tem que estar preparada, por isso que eu volto a dizer para você, coragem é ação com preparação. A coragem que vai mudar a tua vida e que todo mundo procura. Eu recebo dezenas de mensagens por dia. Preciso de coragem, eu quero mais coragem. As pessoas precisam entender que coragem não é mágica. Não é assim, ó. Coragem, agora você é uma pessoa corajosa. Não é assim. Coragem é uma preparação, é como uma maratona. Você vai precisar aprender a sustentar esse não. Você vai precisar lidar com a frustração de ver muitas pessoas partindo da sua vida. E não é porque você é uma pessoa ruim, é porque simplesmente a química que existia, ela estava ligada, na verdade, pela utilidade que você tinha para essa pessoa e não por um desejo ou por um sentimento genuíno, entende? E dói, claro que dói. Você olha e fala, puxa, eu achava que essa pessoa gostava tanto de mim, que essa pessoa tinha uma estima por mim. E sabe o que é o pior? Você vai ver muita gente próxima a você. Muita gente próxima a você. Eu sempre conto isso. A minha busca pela minha vida de coragem, ela começou em 2014. E se eu comparar os amigos que eu tinha ali em 2014, naquele momento, eu diria para você que 90% eu nem sei mais onde está. E não é porque essas pessoas são ruins, não é porque eu sou uma pessoa ruim, simplesmente porque não tem mais conexão, não tem mais a utilidade. Por exemplo, essas pessoas, muitas delas, a conexão que nós tínhamos era o álcool. Era beber a cerveja, ficar bêbado. Eu parei de beber em 2017. Parei de beber. Não bebo mais. Desde então nunca coloquei uma gota de álcool na minha boca. Oi Fabi, seja bem-vinda. Não coloquei uma gota de álcool na minha boca. Uma decisão minha. E é claro, naquele momento, no momento que eu tomei essa decisão, essas pessoas se afastaram e eu me afastei delas. Normal. Oi Priscila, seja bem-vinda. Normal. Isso faz parte da vida. Agora, por que eu consegui sustentar essa decisão? Porque a minha autoestima, que antes era doente, a minha autoestima, ela
ela é saudável hoje. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, Isidoca. Eu sei quem eu sou. Eu aprendi a gostar de mim, da minha própria presença. Eu não preciso mais da validação das outras pessoas, porque eu vivi a maior parte da minha vida buscando a validação das outras pessoas. A maior parte da minha vida. Eu nasci com uma autoestima muito baixa, muito baixa. Na escola, eu era o japonês, que não tinha nome, né? Porque dentro de um racismo oriental que existe também, que isso existe também, o descendente oriental, ou seja, o descendente dos japoneses, chineses, coreanos, eles são tratados como todo mundo igual, né? Existe até a piada, todo mundo é igual, eu não sei quem é quem. Ou os rótulos, né? Você é o pasteleiro, você é isso, você é aquilo. Além disso, eu era muito magro, muito magrelo, dentes tortos. Então, assim, eu era um esquisito dentro de um grupo ali quando criança. Além disso, o meu desempenho escolar era uma catástrofe. Era uma catástrofe. Então, tudo isso aumentou o adoecimento da minha autoestima, da maneira como eu me via. Como é que eu me enxergava? Como eu cheguei, por exemplo, na minha fase adulta, como é que eu me enxergava? Alguém sem confiança, inseguro, buscando a validação dos outros. E aí, claro, você encontra maneiras de sobreviver. Então, o álcool foi um caminho, porque quando eu bebia eu estava junto com as outras pessoas, eu ficava mais, digamos, descolado, só que isso se tornou um vício. Do momento que você cura essas dores que adoeceram a sua autoestima, você passa a recuperar a confiança em si. A vida que você deseja, essa vida de coragem que eu estou falando para você, e que é a vida que é boa para você, eu não sei qual é a sua vida de coragem, eu queria muito que você pensasse nisso. Qual é a vida de coragem que eu quero ter? Essa vida de coragem, ela só vai acontecer se você voltar a confiar em si. E você só volta a confiar em si de verdade, porque você pode estar motivada, falar, não, eu confio. Eu fui em vários treinamentos, que eu brinco, o treinamento high five, né? Que você sai super motivado, você sai quebrando madeira, pisando em brasa, comendo pedra, você faz de tudo, você sai dali realmente um leão. Só que quando você dá de cara com a vida real, se você realmente não recuperou essa autoestima, você desmorona. E aí você acha que o problema é você. E não. Você é uma pessoa incrível. Eu quero que você guarde isso. Eu não estou falando isso apenas para te motivar. Eu quero que você comece a construir isso dentro de você. Você é uma pessoa incrível. Olha a tua história. Pode ser que hoje você não tenha os resultados que você desejou. Talvez você não tenha o relacionamento que você gostaria de ter. Talvez você não esteja bem profissionalmente, financeiramente. Talvez a sua saúde esteja precária. Só que, ao mesmo tempo, existem muitas coisas positivas que você tem. Olhe para elas. Olhe para elas. Abrace essas qualidades que você tem. A gente passa muito tempo, muitas vezes, olhando para os nossos defeitos, para os nossos problemas. Ah, Gato, é para não olhar para isso? Não. Óbvio que você precisa melhorar, corrigir. Não estou passando a mão na sua cabeça para você não olhar para isso. Não, você, claro, tem que olhar, evoluir. Mas, nesse momento, se sua vida está travada, você precisa se acolher. Você precisa se perdoar. Caso você sinta culpa porque as coisas não estão do jeito que você queria, por alguma coisa que você fez, você precisa se perdoar. Esse é o primeiro passo. Você precisa verdadeiramente se perdoar. Sem esse auto-perdão,
a tua vida continua travada. E aí, claro que você não confia em si, e aí você não age e as coisas continuam do mesmo jeito. Não adianta você achar que a sua vida vai mudar sem você fazer alguma coisa. Não tem como. Não tem como. Você precisa dar, presta atenção, um sentido à sua vida. E talvez hoje a tua vida traz para você muito menos alegria do que deveria. E alegria, presta atenção, se você quiser anotar, anota aí. Alegria é o combustível da vida. É a alegria que é o combustível da vida. Porque sem alegria, seja num relacionamento, se você está num casamento, sem alegria, isso está adoecendo você e adoecendo as suas outras áreas da vida. Porque se o seu casamento está ruim, se você não está feliz daquela relação, essa falta de alegria, ela vai respingar no teu trabalho, na tua performance de trabalho. Ela vai respingar na sua saúde. Pode ter certeza disso. Assim como se você no teu trabalho, você está infeliz, isso aconteceu comigo. A minha busca pela vida de coragem começou a partir da minha falta de alegria com o trabalho que eu tinha, com a profissão que eu tinha naquele momento. Apesar de ter sido muito feliz como jornalista, teve um momento da minha vida que aquilo não fazia mais sentido para mim. Só que eu não tinha a coragem e a confiança para fazer a mudança que eu fiz. Eu achava que era impossível, imagina, há mais de 10 anos eu jamais ia imaginar que eu seria um mentor de coragem e um hipnoterapeuta. Mas se alguém falasse isso para mim, eu ia dar risada. Porque para mim, eu ia morrer jornalista, mesmo infeliz. E provavelmente eu ia morrer mais cedo do que talvez eu não estivesse aqui nesse momento. Porque eu estava adoecendo. Eu tive um tumor no pescoço como consequência disso. Então, você precisa entender que a alegria é o combustível da vida. E se tem uma área da sua vida que hoje não te traz alegria e felicidade, você precisa, oi Khadija, você precisa resolver essa questão. E não basta tomar a decisão. O ano que vem eu vou me separar. O ano que vem eu vou mudar de profissão. O ano que vem eu vou me cuidar. Não basta a decisão, você precisa sustentar a decisão. E como é que você sustenta a decisão? Tendo domínio das suas emoções. Tendo o que eu chamo de blindagem emocional. Escreve aí, blindagem emocional, para você não esquecer. Blindagem emocional é o domínio das emoções. Para você sustentar aquela decisão que vai mudar a sua vida. Porque quando você, por exemplo, se sentir sozinha depois de uma separação, quando você se sentir triste, tristeza é uma emoção, você possa dominar essa emoção para que ela não interfira no teu comportamento e faça você, por exemplo, recuar da sua decisão e voltar para aquela relação tóxica. Isso é domínio das emoções. Eu parei de beber. Por quê? Porque eu já tinha blindagem emocional. Então, no início, é muito mais difícil. Hoje é fácil. Hoje, se você botar aqui whisky, cerveja, vinho, não faz cócega em mim. Não faz. Eu gosto de água. Isso aqui é água, viu, gente? Ó, é água. É água. Não faz cócega. Por quê? Porque lá no início, quando me dava vontade, porque eu tinha, o vício, tinha a química no meu corpo ainda, eu tinha vontade. Claro que eu tinha vontade de abrir uma cerveja, de confraternizar com os amigos. E quando eu comecei a perceber que as pessoas começaram a se afastar de mim, que eu comecei a ser o chato, e as pessoas começaram meio a se afastar de mim, me bateu uma tristeza. Me bateu um medo, que também é uma emoção. Mas a blindagem emocional, ela me protegeu para eu sustentar essa decisão até hoje. Faz sentido isso para você? Por isso que, para a gente terminar aqui, a vida que você deseja, essa vida de coragem, primeiro, ela é possível. E você precisa acreditar nisso. Ela é totalmente possível.
mas ela não vai acontecer por um milagre. Você vai precisar se preparar para ela. Você vai precisar de novos conhecimentos, você vai precisar talvez ressignificar feridas emocionais que você carregue. Você precisa recuperar essa autoestima. E autoestima, lembrando, como eu falei no início, não é o externo. Não é apenas o externo. O externo vai te ajudar, é tipo, ele te ajuda por um tempo. Você vai lá, faz um cabelo bonito, você se acha linda, maravilhosa, legal, mas isso passa. Por isso que eu digo, autoestima é a maneira como você se vê, a maneira como você se trata nos piores momentos, nos momentos difíceis. Porque ter uma autoestima saudável com tudo bem é muito fácil. Nossa, está tudo acontecendo bem na minha vida. Nossa, minha autoestima é super saudável. Claro. Seria maluquice se não fosse, né? Tá dando tudo certo, que legal. Agora, e no momento difícil? E naquele momento que você se sente sozinha? Naquele momento que você se sente perdida, angustiada? É nesse momento que você precisa de uma autoestima saudável. É nessa hora que a comunicação interna com você, ela tem que ser forte e positiva. E você, claro, precisa acreditar naquilo. Porque não adianta, você pode repetir várias palavras para si mesmo. Se você não acredita, não adianta de nada. Agora, quando você confia em si, a vida muda, porque você age. O que muda uma vida é ação. Sem ação, não há transformação. Tá bom? Foi um prazer falar com você aqui, mais uma vez. Amanhã estou de volta às 12 horas em ponto. E amanhã a gente vai falar por que a minha vida está travada. A gente vai dissecar isso. Por que a sua vida está travada? Vou trazer perguntas aqui para você refletir e você começar a entender por que essa vida está travada, tá bom? Eu te espero aqui nessa nossa conversa diária, nas lives Vida de Coragem. Oi, Beth, seja bem-vinda. Alexandra também, sejam bem-vindas. Full Melts também, sejam bem-vindas. A ideia aqui é trazer reflexões para você construir essa coragem e mudar a sua vida e construir a sua vida de coragem, tá bom? Um grande abraço. Tchau.